bom sábado para todos os irmãos que chegaram à casa de Deus para mais uma escola sabatina. Hoje uma escola sabatina um pouco diferente. Hoje é o dia de mulheres em missão. E todas nós mulheres que estamos aqui, nós sabemos que temos uma missão, igualmente com os homens, né, de apressar a volta de Jesus através do nosso testemunho, através da pregação do Evangelho, e que vocês possam estar apoiando o Ministério da Mulher nessa igreja, para que nós possamos também ser em conjunto com os homens uma ganhadora de almas para o reino de Deus. E esse é o desejo e a obrigação de todo cristão, né? Vamos fechar os olhos para uma palavra de oração. Querido Deus que habita nos altos céus, nós estamos aqui agora, Senhor, em mais uma escola sabatina, precisando, ó Pai, da clareza do Seu Espírito Santo para nos ajudar. Que o Senhor possa, ó Pai, mandar o Seu Espírito Santo para que Ele possa, Senhor, direcionar as palavras da nossa boca, para que ela saia de um modo, Senhor, inteligível, que os irmãos possam entender o que nós queremos expressar. Fica com cada uma de nós e fica com o Teu povo também. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos na lição número 10. E a lição número 10 fala de Paulo e a rebelião. Como nós todos sabemos, né, desde que a gente vem para a igreja, a gente crê que a rebelião começou lá no céu, um dia, através de Lúcifer, que incitou os outros anjos e conseguiu fazer a cabeça da terça parte dos anjos para que eles crescem que Deus tem um caráter mau. Mas tudo isso foi movido pela inveja que ele teve do Filho de Deus. Ele queria ocupar o lugar do Filho de Deus. Então, para a gente se situar onde a gente está agora, que é aqui na Terra, a gente sabe que a rebelião um dia começou lá no céu, através de Lúcifer, através de Satanás. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele acreditava em tudo isso. Ele cria realmente que na existência de Satanás, ele cria na sua obra de engano e de morte. Satanás tanto fez que conseguiu, como eu disse para vocês, fazer a cabeça da terceira parte dos anjos, e Deus poderia, se quisesse, destruir o grande conflito lá no céu mesmo. Mas Deus, ele resolveu mostrar que o próprio Satanás se destruiria através do pecado. E Paulo, ele cria tanto na existência de Satanás, que ele também acreditava na sua obra de engano e morte. Muitos sabem, todos sabem, eu creio que o resultado do pecado é a morte. A gente sabe que, pelo pecado, hoje nós sofremos a penalidade da morte. E Paulo tanto cria nisso que em Efésios 6:11, ele dá o conselho para que a gente possa se revestir de toda a armadura de Deus. A gente vai ver mais detalhes com a irmã Zélia no comentário de quarta-feira. Mas Paulo, ele cria que a gente tinha que ser revestido da armadura de Deus para que nós possamos vencer os dardos inflamados do inimigo e que nós possamos também vencer a tentação que está sobre nós constantemente. Em 2 Coríntios 11:14, ele também fala que Satanás ele usa muito disfarces para conseguir levar o cristão a pecar. E ele se disfarça em muitas coisas, e um dia vai se disfarçar até em anjo de luz para, se possível, enganar até os escolhidos. Em 2 Tessalonicenses 2:9, ele também diz, o apóstolo Paulo, que Satanás ele é perito em fazer milagres sobrenaturais. E a gente sabe que também agora, no final dos tempos, ele vai fazer tantos milagres, já está fazendo tantos milagres, muitos acreditam ser em nome de Jesus, mas por ele mesmo, e também vai fazer até fogo descer do céu, como eu já disse. Então, ele é um perito em milagres também sobrenaturais, porque ele tem poder para o mal, mas tem poder. Só que a boa notícia, nós não vamos enobrecer muito o caráter dele, que é mau, né? Que ele está com os dias contados. A sentença dele já foi decretada. Essa é a boa notícia. Apesar de Paulo, né, crer na realidade da luta do bem contra o mal, Paulo ele só enobrecia o nome de Deus. Paulo só exaltava Jesus Cristo e esse o crucificado. E é o que nós devemos fazer hoje também. Cristo era a sua bandeira e Paulo ele falava assim, vamos prosseguir olhando para o alvo, que é a nossa vitória final. E nós também devemos hoje prosseguir olhando para o alvo.
O povo de Deus, a gente vê aqui na Terra, desde o começo do Gênesis até Apocalipse, que ele teve muita derrota. Muita derrota. O povo de Deus foi derrotado por muitas vezes, porque o povo de Deus deixava de seguir o Deus verdadeiro. E quando a gente tira o olhar do Deus verdadeiro, a gente acaba caindo em derrota. E isso aconteceu com o povo de Deus muitas vezes. Mas a boa notícia também é que Cristo, ele obteve a vitória por nós. E Cristo derrotou Satanás completamente na cruz do Calvário. Essa é a boa notícia. Todos que aceitarem a salvação que Cristo deu serão salvos, todos. Nisso daí, Cristo, ele não se baseia em raça, etnia, ele não se baseia em cor, em posição social, todos aqueles que aceitarem. Vocês vejam o exemplo do ladrão da cruz. Ele não teve tempo de fazer uma obra, mas ele aceitou Jesus naquele momento. Ele foi garantida a salvação. O conflito e a rebelião que começou no céu terá fim. Eu gostaria que alguém que lesse bem alto, lesse para mim Hebreus 2:14. Essa é uma introdução na parte de sábado, para depois a lição ficar mais clara. Hebreus 2:14. Quem pode ler? Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, aí a promessa é que Satanás já foi aniquilado. O império de Satanás já está derrotado. Como eu disse no começo, seus dias estão contados. Fala também, nessa semana, nós vamos estudar também que Paulo, como a Neuci já disse, ele vai usar várias metáforas. O que são metáforas? Ilustrações, para explicar a realidade dessa batalha, que, como eu disse a vocês, começou no céu, se estendeu para a terra, e hoje, onde está essa batalha? Aonde está travada essa batalha? Na onde? É em nós, no íntimo, dentro do nosso coração. Cada pessoa que está aqui presente hoje tem uma batalha. A sua batalha pode não ser a minha batalha. A batalha de outro pode não ser a batalha de outro. Mas todos têm a batalha dentro do coração. Porque Satanás, ele quer derrotar cada um de nós. Isso é o grande conflito, que é o tema principal da lição. No domingo, irmão, só vou esclarecer uma coisa. Todos podem participar. É só levantar a mão, que a colaboração seja breve. Quem já fez a sua colaboração, dê a oportunidade para outra pessoa, mas todos podem colaborar, desde que esteja dentro da lição, dentro do contexto, e que a participação seja breve, mas todos podem. Domingo, nós vamos falar sobre Adão e Jesus. Então, o grande conflito que começou no céu, ele se estendeu aqui na terra. E quando Deus, que traçou o plano da salvação, antes da fundação do mundo, antes que nós existíssemos, Deus, ele pôs o homem aqui na terra, feitura das mãos dele, semelhança dele. Satanás veio aqui para travar uma batalha com Adão e Eva. E ele teve êxito nessa batalha. Adão, quando ele pecou porque ele teve o direito da escolha. E a escolha dele foi pecar. Ele poderia não pecar, mas Satanás escolheu pecar. Isso também acontece com nós hoje. Nós temos o livre-arbítrio. Deus criou o homem com o livre-arbítrio. O homem, ele podia dizer não à tentação. Ser tentado não é pecado. O pecado é cair em tentação. Satanás, ele tentou o homem naquela situação com o fruto proibido. Foi o pecado da desobediência. E Adão, ele disse sim à tentação. Por aí entrou a morte na terra. Ele escolheu pecar e hoje é assim. Nós somos descendentes de Adão, nós já nascemos em pecado. Quando uma criança nasce, ela já tem a sentença da morte traçada na vida dela. É triste, né? Mas é a realidade. Através de Adão, que pecou, nós ganhamos a sentença da morte. O conflito, no caso, que começou no céu e se estendeu até o Éden, foi assim, entrou por um só homem. Quando a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, ela foi dada aqui na terra, vocês sabiam que a lei, ela só aumentou, vamos dizer assim, ela só aumentou a nossa visão do pecado, porque a lei de Deus nos salva?
Não. A lei de Deus, ela é um objeto de condenação. A lei de Deus mostra para a gente onde é que a gente está errada. A gente está errada e a gente consegue, através da graça de Cristo, conseguir se ajustar para que nós possamos cumprir a lei que Cristo já cumpriu no nosso lugar. Só que a lei, ela é um objeto de condenação. A lei aponta o nosso pecado. Muitas vezes a gente pensa, mas eu sou adventista do 7º dia, eu procuro observar os 10 mandamentos de forma correta. Isso daí não nos traz salvação. Isso daí é uma obrigação de todo homem convertido, mas isso não nos traz a salvação. Salvação é só em Jesus. E, como eu já disse, como o pecado entrou no mundo através de um só homem, a salvação também entrou no mundo através de um só homem, que foi Jesus, o perfeito Adão. Através de Adão, nós ganhamos a sentença da morte. Através de Jesus, nós ganhamos o prêmio da vida eterna. Então, através do pecado de um só homem, condenação. Através da vida, da morte de um só homem, nós ganhamos a salvação. Aí você pode falar assim, como a gente já ouviu muitas vezes. Mas o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Não fui eu que pequei? Eu não tenho que pagar pelo pecado de Adão. Só que nós herdamos a consequência do pecado através de Adão. Porque daí eu poderia responder para você também, mas o que você fez para ganhar a salvação? Nada. Foi Jesus que fez por nós. A salvação é de graça, é um presente de Deus. Então, do mesmo jeito que a gente não teve culpa no pecado de Adão, a gente também não tem direito à salvação. Ela é um presente, uma graça de Deus, e a gente deve aceitar. Pois não. Aqui fala que é difícil a gente pensar que a gente perdeu o paraíso, a gente ia ter que pagar por um pecado que não foi a gente que cometeu, no caso foi Adão. Isso seria injusto. Sim. Mas também, que mérito a gente tem para poder recuperar a posse do paraíso? Não tem nenhum. Então a gente pode pensar, o pecado é um débito. E a gente não tem como pagar esse débito. Quem tinha o crédito, quem tem era só Jesus. Então Jesus pagou esse crédito para nós na cruz. Então, a partir do sacrifício de Jesus, ele fez essa reconciliação e hoje a gente tem a oportunidade de recuperar essa posse do paraíso. Não por mérito nosso, porque a gente não tem mérito algum, mas através do mérito de Jesus. Então, Jesus acertou onde o primeiro Adão havia errado. Sim. Então, como o Rafael falou, é de graça, é um presente, não é por méritos nossos. Eu só quero me deter num detalhe que muitas vezes a gente fica... Eu esqueci de comentar aqui. Quando Adão ele foi tentado pelo diabo e ele cedeu à tentação, Satanás chegou para ele com um sermão mentiroso. Eu gostaria de ler para vocês aqui. Eu aconselho a todos vocês a comprarem. São os comentários sobre a lição da irmã White. Fala assim, o único que prometeu a Adão a vida, Satanás não falou para ele, é certo que não morrereis. O único que prometeu a vida em desobediência foi o grande enganador. A declaração que o diabo, a serpente, fez no Éden foi: certamente não morrereis. Foi o primeiro sermão pregado acerca da imortalidade da alma. O que eu acho muito interessante é que esse sermão, que foi pregado uma única vez sobre a imortalidade da alma, ecoa em muitos púlpitos evangélicos por aí. A gente crê que isso não é verdade, que a alma, a Bíblia fala, a alma que pecar, esta morrerá. Mas essa mentira que um dia Satanás proferiu para Adão, ela é pregada em muitos púlpitos evangélicos hoje, que a alma é imortal. Satanás, ele apossa da mente da pessoa sempre com mentiras. E Adão, ele, com o livre-arbítrio que Deus deu para ele acabou caindo nas ciladas do diabo. Então, como nós já estudamos, não é justo perder o céu, porque não fui eu que pequei, mas não é justo também ganhar o céu se eu não fiz nada para isso. Então, é meramente mérito de Cristo Jesus. Cristo morreu por nós e você pode hoje tomar posse da sua salvação, que é um presente de Deus, um dom gratuito dele. Pois não. Adão perdeu o grande conflito dentro do paraíso. Jesus venceu o grande conflito em um deserto. Então, não é o ambiente que favorece a nossa vitória, e sim as nossas escolhas no grande conflito. Sim. Agora, nós vamos partir para a parte de segunda-feira, que nós vamos falar um pouquinho sobre a edificação da igreja.
Bom sábado, irmãos. Eu brinquei aqui com a Lúcia, né? Que eu falei assim, não estava nos planos do pastor André estar aqui hoje, né, André? Aí falei, nossa, mas tá bom, a gente está brincando, é só para... A gente sabe que quem dirige tudo é o Espírito Santo, né, irmãos? Então, segunda-feira, edificação da igreja. Então, aqui vem falando no início da lição, irmãos, que a igreja de Cristo ela é débil, é defeituosa, mas que Deus tem um grande amor sobre esta igreja, né? Que Ele olha ela com suprema atenção, né? E nós somos a igreja de Deus. Mas, muitas vezes, as pessoas entendem a igreja como um prédio, né? E essa não é a compreensão bíblica da igreja. Porque a palavra igreja ela vem da palavra grega eclesia, que é definida como uma assembleia, ou os que foram chamados. Ou seja, a igreja é um grupo de pessoas, né? E aqui, Paulo, em 1 Coríntios 3, ele fala exatamente sobre isso aqui. Ele comparou a igreja a uma lavoura, na qual trabalham diferentes pessoas. Umas delas planta semente, outra rega, mas quem é responsável por esta igreja, pelo seu crescimento, pelo seu amadurecimento, é Deus, né? Então, uma igreja é de Deus. Nós fazemos o que nós fazemos na casa de Deus, fazemos tudo para Deus, mas quem é o responsável pela igreja é Deus quem comanda todas as coisas, né? E aqui vem falando também sobre edificar a casa, a igreja sobre a rocha ou sobre a areia, né? Então, edificar a igreja sobre a rocha é quando a igreja ela é fundamentada em Cristo, né, e nos seus ensinamentos. E quando ela é fundamentada na areia, é quando a igreja não valoriza, né, os ensinamentos de Jesus, né, e se fundamenta apenas em tradições humanas, né? Ou seja, a minha fé ela pode estar baseada na rocha ou na areia, né? Se ela está baseada na rocha, é porque eu estou firme em Cristo e em seus ensinamentos. Se ela está baseada em areia, irmãos, a qualquer momento nós podemos cair, né? Porque o fundamento da igreja é Cristo, né? Mas aqui também vem falando em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Quem quer ler para mim? Já está na lição mesmo. Ó. Alguém se dispõe a ler? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Obrigado, Renato. Então, aqui não está dizendo, irmãos, com relação à nossa saúde, né? Porque Deus não está dizendo aqui que se nós não cuidarmos do nosso corpo, da nossa saúde, que Ele vai nos destruir. Mas aqui vem falando assim, quem que toma as decisões com relação a nós mesmos? Somos nós mesmos. Se nós não cuidamos de nós, não cuidamos do nosso corpo, é Deus quem vai nos destruir? Não, somos nós mesmos. É nós. Nós mostramos de que lado nós estamos nesse conflito através das escolhas que nós fazemos, das escolhas morais, aqui vem dizendo. E também através do nosso estilo de vida, né? Então, se todo dia nós estamos fazendo aquilo que Deus nos pede, aquilo que Jesus nos pede, com certeza nós estamos, né, mostrando de que lado nós estamos. E aqui nessa parte que eu entendi, irmãos, que está falando assim da igreja como eu, né? O que eu posso fazer para edificar a igreja? O que eu posso fazer na minha vida diariamente, né? Para que eu possa estar, eu como igreja, não estou falando como um grupo, como eu, né? O que eu posso estar fazendo? Né? Então, eu posso estar tomando cuidado com o meu corpo, eu posso estar testemunhando, né? Então, tudo isso eu estou fazendo, né, como individualmente. Agora, aqui embaixo, vem falando, já usa a palavrinha vós, né? Que já vem falando como grupo. O que eu posso fazer para destruir a igreja de Deus? Né? Então, se eu dou um mau testemunho, se eu falo de um irmão, se eu fico fazendo fofoca dentro da igreja, então eu estou destruindo a igreja de Deus. E não é esse o meu propósito aqui, e não é o seu propósito também. O propósito de nós todos é edificarmos a igreja de Deus. Certo? Nós aqui vem falando assim, nós não somos um edifício qualquer. Nós somos construídos,
mas não para sermos destruídos, mas para sermos honra e glórias para Deus. Tá? Alguém tem algum comentário para ser? Pode falar. Jair. Eu queria que ler na mensagem para testemunhas para a igreja, que diz o edifício da igreja: uma aparência de piedade não salvará ninguém. Todos devem possuir profunda e viva experiência. Unicamente isso salvará no tempo de angústia. Então será provada de que tipo é sua obra. E se ela for ouro, prata e pedras preciosas, eles serão ocultos no seu pavilhão. Mas se sua obra for madeira, feno ou palha, coisa alguma os poderá proteger do furor da ira de Deus. Vasni agora. Aparentemente, Osanita, as duas construções elas são idênticas. Ela tem construtor, ela tem aí a matéria-prima. A única diferença aí é onde ambas foram construídas. Mas até então, quando a lição fala de grande conflito, não apareceu nada do grande conflito na construção. O problema aí é quando surgem os reveses da vida, a tempestade, as enchentes. Percebe? Essas enchentes que ocorrem, essas aí é o grande conflito. Então, essa é comparada à nossa vida. Quando está tudo bem, tá certo? Quando está tudo bacana, a gente não vê a diferença de quem edificou a sua casa na rocha, que é Cristo, ou sobre a areia. O conflito ainda não entrou. Mas quando vem a tempestade que Satanás coloca, é que daí que dá para se ver aonde é que eu estou solidificado com a minha vida. Percebe? Então, eu acho interessante essa parábola aqui do prudente e do insensato, porque quando está tudo bem na vida de um cristão, você não nota nada. O problema é quando aparece a primeira dificuldade que o inimigo coloca, porque, como a Lúcia falou, nós estamos dentro de um grande conflito. E ele vai fazer de tudo para, disfarçadamente, para nos derrubar. Então, essas enchentes, essa tempestade, quando elas vêm para a nossa vida, às vezes vem fraca, mas já é o suficiente para balançar a estrutura da nossa vida que está edificada sobre a rocha ou sobre a areia. Obrigada, Fazner. Agora, passando para a lição de terça-feira, irmãos, vem nos falando que a igreja, né, nós, como membros da igreja, nós formamos um corpo, né, e nós recebemos dons, né, para poder estar fazendo, para estar edificando a igreja. Então, aqui fala assim que o papel e as funções da igreja são distintamente apresentados em 1 Coríntios 12. Né? Ali vemos uma igreja comparada a um corpo. Né? Então, assim como cada membro do corpo tem sua função e trabalha para o bem comum, da mesma forma ocorre na igreja. Então, cada um de nós somos importantes aqui na igreja. Né? Igual pense assim, se eu tiver com um problema no meu braço, ou na cabeça, em qualquer parte do meu corpo, todo o meu corpo vai ser afetado. Né? Porque eu vou estar doente. Né? E a mesma coisa é com a igreja. Então, se tem alguém dentro da igreja que não está bem, que está com algum problema, se você falta também da igreja, você não está na igreja, você vai fazer falta, porque é um corpo. Né? Então, um depende do outro. E Deus deseja que todos trabalhemos juntos em harmonia. Então, tem que ser dessa forma para que a igreja possa ser edificada e receber as bênçãos de Deus. Oi. A gente pode perceber aqui, né, na lição de terça-feira, também fazendo um paralelo com a gente pode fazer uma ligação, né? Edificação da igreja e igreja como um corpo, né? Então, aqui fala que a um é dado o dom de profetizar, outro dado o dom de reger, né? E é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, né? Exatamente. E conforme a gente viu no 5º seminário, né? A gente ali vai ver uma gravura de irmãos, né? Orando, de mãos unidas, né, estudando a Bíblia.
E à medida em que o fim se aproxima, porque a gente já está na última profecia, né? E qual é essa última profecia? É a volta de Cristo, né? A profecia já vai ter, inclusive em Coríntios fala da profecia. Então, aqui Paulo nos ensina, por meio de Cristo, que a mensagem essencial é a união de todo o corpo congregante, né? E nós vimos que a igreja de Corinto, ela não foi uma igreja fácil para o apóstolo Paulo, né? E lá eles estavam utilizando das habilidades deles para quê? Para pisar no mais fraco, para não ajudar o mais fraco, né? Ali estava vendo aquela imoralidade, né? Traição. Mas a gente pode perceber o seguinte, que Jesus, ele triunfou pela igreja. E como ele triunfou pela igreja, nós seremos vitoriosos. Amém. Porque em Colossenses 2:3 fala, triunfando sobre todo principado e potestade, né? Expondo ao desprezo, triunfando deles na cruz. Muito bem, Cleiton. Então, no fim de tudo, a igreja vai ser vencedora. Amém. Se ela ser unida, e não ser como os nossos irmãos coríntios do passado. Então, irmãos, o inimigo ele fará de tudo para que os membros da igreja entrem em rivalidade entre si, porque ele sabe que o objetivo do mal é atrapalhar a salvação, né? A nossa salvação. E ele sabe que quando há divisão na igreja, né? Então fica mais difícil da igreja cumprir o seu propósito. E aqui, como ele tinha já comentado, né, que é Deus quem dá os dons para cada um de nós. Deus sabe qual é o dom que vai se encaixar em qualquer um de nós, né? Por isso que muitas vezes nós até queremos fazer certa coisa na igreja e às vezes nós não conseguimos. Por quê? Não é aquilo que Deus, né, deseja que nós façamos, né? Cada um tem o seu dom especial que Deus deu, que você realmente se encaixa nele, né? Tem pessoas que têm mais, né, de uns, mas assim é Deus, nós não podemos esquecer, né? Porque aqui fala assim, quer ver, ó? Para destacar esse fato importante, Paulo repetiu suas palavras: Deus é quem decide onde cada membro se encaixa, né? Então é Deus quem nos dá, né? Os dons são Deus que nos dá. E aqui vem falando também, deixa eu ver o que mais. E nós somos diferentes uns dos outros, né? Muitas vezes nós nos desentendemos, né? Mas diz que Deus, ele deseja ele quer que pessoas com essas, como que eu posso dizer, com essas diferenças venham para a igreja, porque é nisso que a igreja se completa. Porque imagine se as pessoas fossem todas iguais, de um jeito só. Então, um vai completando o outro. E aqui fala assim que nós somos diferentes, né? Mas o Espírito é o mesmo. O Espírito deve ser o mesmo, que é o Espírito de Cristo que deve estar em nós, né? É uma participação só, viu, Cleiton? Você já fez a sua, tá? Muito bem, irmã. Vamos dar a oportunidade para o irmão Macir agora. Eu achei interessante porque a lição vem falando sobre o corpo, né, irmã? E o corpo significa aqui união, que a igreja está ensinando. Diz aqui que Satanás não fica feliz, irmãos, com a união da igreja. Ele fica infeliz com a reunião da igreja, quando a igreja está unida. E diz aqui que o plano dele é colocar dentro da igreja discórdia, divisões, tirar a atenção das pessoas e até mesmo o ódio. Então eu fico às vezes preocupado quando eu vejo um irmão dizer, olha, eu tenho ódio do outro irmão. Então, irmão, a gente tem que entender que esse irmão está na mão de Satanás, tem que ter muito cuidado, né? A lição está dizendo sobre a união, e o inimigo não gosta da união, né? Muito obrigado. Certo, irmão, obrigada. E daí, irmãos, nós muitas vezes falamos assim, eu não preciso ir à igreja. Por que eu tenho que ir à igreja? Né? Eu posso estudar a Bíblia em casa, mas não é, porque quando nós vimos na igreja, nós fortalecemos mais a nossa fé. Porque nós estudamos a Bíblia, nós ouvimos mensagens de Deus, e aquilo, quando a gente chega em casa, aquilo fortalece a gente, porque aquilo vai ficando na mente da gente. Agora, imagine se o primeiro passo que você der, você para de ir à igreja, você vai ter vontade de estudar a Bíblia? Você vai ter vontade de orar? Não vai. Oi.
Exatamente. Bem lembrado, Maria. É como eu falei, todos nós somos especiais, né? Cada um tem a sua parte na Igreja de Deus. Então, que você pense nisso, tá? Você nunca pense que você não tem nenhum valor, que você não sabe fazer nada. Porque aqui, ó, eu coloquei assim, ó, o que nós estamos fazendo com os dons e talentos que nos foi confiados? Todos nós temos talentos, habilidades e dons espirituais. E devemos usar isso para a honra e glória de Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe, então, cada um de vocês. Agora é a Zélia, né? Bom dia. Bom, a gente vem aí estudando sobre as batalhas, né? E agora é sobre a armadura. Paulo aqui, ele enfatiza para a gente que a nossa luta aí não é uma luta, é uma luta contra o bem e o mal. Né? Nós sabemos aí que o inimigo está aí lutando para ver como vai ser a nossa fraqueza, onde nós vamos cair. Mas aqui ele explica qual a armadura que nós devemos usar para nos defender. Né? Ele fala aqui que nós devemos usar o escudo, que é a fé, o capacete da salvação, que é Cristo Jesus, e a espada, que é a sua palavra. Porque a partir do momento que nós não mantemos aí o capacete, que é Jesus Cristo, que nós temos realmente aí a fé firmada nele, o inimigo está aí para nos acusar. Você não consegue, você vai cair. Então, o que nós temos aí que usar? O escudo, eu não sei bem a ordem, né? O escudo, né, para nos defender, que é a fé. O capacete da salvação, que é Jesus, estou salvo, na certeza que Jesus me salvou. Né? E a espada. Então, escudo, capacete e espada. É o que nós temos que usar aí para estar sempre firmes em Cristo. E nós sabemos que milhares de anjos estão aí lutando contra mim, contra você, para pegar os nossos pontos fracos, que nós podemos aí permitir que ele nos pegue nosso ponto fraco. E nós temos aí que nos revestir dessa armadura. E eu pergunto para você, em que armadura te chamou mais atenção nesse estudo de quarta-feira? Quem pode falar? Qual é a armadura aí que você se identificou, que te chamou a atenção? Pode falar. A couraça da justiça. No conceito romano, a couraça ela protegia os membros mais frágeis. Nós somos pecadores por natureza, somos frágeis por natureza. E Cristo, ele nos protege com a sua justiça. Sim. Mais alguém? Tá, irmãos. Antes, deixa eu só falar aqui. Tem um carro, placa DXA 6626, prata. Está na garagem de alguém. Pediu para estar tirando esse carro. De quem é? Ó, DXA 6626. Prata. Acho que é Peugeot. Peugeot. Já tirou? Não? Eu creio que não é daqui. Todo mundo está quietinho. Então, vamos lá. Pode falar, Maurício, por favor. Bom, irmãs, aqui, além do escudo, do capacete, a espada, nós temos também o cinto, a couraça e o calçados. Né? Nós vamos entrar em detalhes, mas a pergunta sua é qual das armas me chamou mais atenção. Isso. Além de todas elas têm o seu conteúdo, a sua implicação na nossa vida, né? Mas para mim o que chamou aqui foi a espada do Espírito. Por quê? Essa espada do Espírito é a palavra de Deus. Isso. Né? É o que foi usada por Jesus lá no deserto, assim está escrito. Sim, está escrito. Né? E ela põe fim aqui no adversário. É o golpe, vamos dizer assim, final. Né? Uhum. Você usa o escudo, o capacete, a couraça, né? O cinto para se proteger. Mas, na verdade, o empunhamento mesmo para pôr fim no adversário é a espada. Né? Então, me chamou a atenção foi a espada do Espírito. Então, nós sabemos aí, só um minuto, nós podemos ver aí que essas armaduras, elas servem para atacar e também para defender e também para avançar. Pode falar, Silvio. Pela ordem aqui, chamou a atenção, veio a questão do cinto. Você pode perceber que pela ordem tem um capacete, tem o escudo, também tem a couraça.
mas a gente percebe que o cinto é que sustenta todos os utensílios aqui, ó. O cinto é que segura toda a armadura no lugar. Isso. É o cinto usado aqui. O apóstolo Paulo usou o cinto, ele fez uma metáfora aqui do cinto representando a verdade. E já logo me veio à mente, quando Jesus disse assim que o Satanás, o pai da mentira, ele decaiu da posição que ele estava, porque o quê? Por que ele decaiu da posição que ele estava? Porque ele não permaneceu na verdade. Então é interessante que todos os utensílios aqui da armadura, e o que me chamou mais a atenção é o cinto, a verdade. É interessante também que, em meio a todos esses utensílios, o capacete, a couraça, a espada, o escudo, precisamos estar atentos contra os dardos inflamados de Satanás. Você imagina agora uma abertura uma fresta em todos esses utensílios, e o dardo de Satanás infiltrar nessa fissura. Você imagina só um dardo inflamado, um fragmento do dardo inflamado ali a borbulhar ali dentro da sua armadura. Verdade. Então a gente tem que ficar atento com isso aí, né? Imagina só, dentro da sua armadura, até você arrancar tudo aquilo ali, né? Isso aí é de muita relevância para a gente pensarmos nisso. Não podemos deixar nenhuma fresta na armadura. E que não eu disse, me chamou muita atenção a questão do cinto. É o cinto que segura todos esses utensílios, né? Esse conjunto aqui. Bem, então, para mim encerrar a minha participação, para passar para a Maria, então, por trás dessa toda a armadura está Cristo Jesus. Então, se nós não mantermos com todas essas armaduras, que Jesus Cristo está aí por trás, nós não seremos vencidos. E nós termos aí a certeza da nossa salvação, nós não seremos abalados. Bem rapidinho, porque a Maria quase não tem mais tempo. Irmão, o calçado aqui, onde ele fala 6,15, irmão, ali do calçado significa o evangelho, ele pegou a parte de Isaías 52, que feliz os pés daqueles que saem e anunciam as boas novas, né, irmãos? Então, a parte do calçado me chamou muita atenção também. Tudo bem, obrigada a todos. Vou passar para a Maria, senão não vai ter. Ô Zélia, só ainda dando uma participaçãozinha aqui na sua parte. A lição fala que nós estamos em guerra, né? Mas tem muita gente apaisando aqui, né? Dentro da igreja. Eu estava até escutando e eles estavam falando assim, tem muita gente apaisando. A gente está brincando com coisa séria. Não é uma guerra de criança, não é uma brincadeira, né? É um assunto sério. Dentro desse assunto sério, nós temos ainda um último inimigo. Esse último inimigo é aquilo que Cristo venceu. Na igreja de Corinto, então, as pessoas ainda conversavam sobre a ressurreição. Eles achavam que não tinha ressurreição. E Paulo, ele diz assim, então, em 1 Coríntios 15, 14, ele falando do testemunho dele, daquilo que ele viu, daquilo que ele aprendeu. E lembrando, irmãos, que essa lição, ela tem que falar para nós também daquilo que nós não vimos, mas nós vimos a casa do Senhor, a gente vem para aprender. E Paulo fala assim, olha, porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E no verso 4 do capítulo 15, ele diz assim, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. As pessoas ainda estavam falando, então ele falou assim, olha, porque Cristo ressuscitou e ele venceu a morte. Quando a Lúcia falou aqui, olha, que não é justo que nós paguemos pelo pecado de Adão, mas também não é justo que nós vamos para o céu, porque nós não temos com o que pagar. Paulo estava falando a esses homens, vocês não pagam nada, se você morreu, você dorme. Existe uma teologia popular que diz que, talvez você já tenha ouvido, acho que a maioria já ouviu, principalmente quando a gente fala quando se fala para as crianças, morreu, está com o papai do céu. Está com o papai do céu?
Então, Paulo está falando isso. Ele está falando assim, que então, se eles acreditavam que não existia a ressurreição, então a pregação que ele estava dizendo ali, que os outros apóstolos, aqueles que já tinham morrido, tinham falado, então a pregação deles era vã. Então, e também a crença daquele povo também era vã. Se eles não acreditavam na ressurreição, então tudo que estava sendo pregado ali era à toa. Alguma participação, irmãos? Anderson? Puxando também para esse conceito atual, né, no conceito de ressurreição, não só o conceito de ressurreição, mas o criacionismo, o conceito de Adão existir ou não, o sábado e tudo mais. Se nós não tivermos um embasamento, né, complexo e entendermos realmente o porquê dessas coisas acontecerem ou serem assim, nós também não conseguimos encaixar as coisas. O apóstolo Paulo, do verso 5 até o verso 8, ele dá um embasamento, né, daqueles que realmente viram Jesus. E ele estava incluído no verso 8. Ele fala assim, que eu vi Jesus. Então, assim, se ele ressuscitou, eu vi, eu estava lá, eu presenciei isto. Da mesma forma, nós precisamos também vivenciar essas coisas na nossa vida. Tudo que nós pregamos, tudo que nós falamos e passamos aos outros, elas devem estar vivas na nossa mente, na nossa alma, para que a gente possa passar e com verdade, né? É isso mesmo. Nós temos que ter certeza, irmãos. O pecado, Zé, rapidinho, porque o nosso tempo já está... Nós vamos aqui falar sobre o último inimigo. Qual é o último inimigo que nós temos que vencer? Né? O último inimigo é a morte. Por quê? Porque Cristo, ele morreu para vencer, nos dar vitória sobre o pecado e para vencer o pecado. E nós também, quando morremos, seremos ressuscitados. Agora, o apóstolo Paulo foi bem enfático, falando que se não a ressurreição dos mortos, a vossa pregação é vã, né? E o evangelho também. E ele fala mais aqui que permaneceremos em nossos pecados, senão a ressurreição, e aqueles que dormiram em Cristo pereceram. Então, irmãos, nós vemos que esse inimigo foi vencido por Cristo. E Cristo vai consumar, na vinda dele, né, dando a ressurreição para nós, a morte para sempre. Agora, se não a ressurreição, que era a questão da igreja de Coríntios, que era a igreja que tinha muitos problemas, e um desses era não acreditar na ressurreição, Paulo foi bem enfático em falar que se Cristo não ressuscita, se não houver ressurreição, Cristo não ressuscitou e nós estamos todos perdidos. Exatamente. A lição diz aqui, ó, você que tem a lição pode acompanhar. O primeiro homem foi feito do pó, mas o homem celestial é do céu, por isso um dia também seremos iguais a ele. Amém, irmãos? Que nós possamos lembrar que existe uma batalha. Existe uma batalha, está sendo travada, como disse a Lúcia. Nós temos que pensar onde essa batalha está sendo travada. Na nossa mente, na nossa vida. Mas Cristo, pagando a penalidade do pecado por meio de seu sacrifício, não somente redimir o homem, porque com a entrada do pecado, toda a terra ficou contaminada por ela. Então, não somente redimiria o homem, mas recuperaria o domínio do qual ele havia sido privado. O homem perdeu o domínio da terra e Cristo recuperou para nós. Irmãos, aonde acontece esse conflito? Na igreja local, na igreja mundial, onde vocês acham que acontece esse conflito? Mas, e como que a gente pode fazer para que esse conflito, para que Cristo vença esse conflito? É para nós refletirmos, irmãos. Você não precisa responder abertamente como trazer a unidade para a nossa igreja. Quando as pessoas não concordam com você, que lá atrás nós estávamos falando, né? Na questão dos dons, o corpo, um não é melhor do que o outro, né? Como a gente vai fazer para que haja unidade na igreja de Cristo? Como fazer?
Só queria salientar uma parte muito importante da Maria, na parte de sexta-feira, que você já estava concluindo, que a nossa maior vitória é acreditar naquilo que Deus revelou para a irmã White também, porque por mais fraca e defeituosa que a igreja, eu, você, seja, é o único objeto na Terra a quem Deus ele derrama todo o seu amor. E fala também um texto que os anjos do céu eles ficam assombrados com a obra que Cristo está fazendo naquele coração mais duro que seja. Então, que nós possamos ter fé e confiança, porque mais fraco e mais defeituoso que eu sou, que você é, Deus pode fazer uma grande obra em cada coração que está aqui hoje. É que nós não possamos perder a fé, irmãos, porque o que a gente vê nesse mundo, a gente vê um mundo de derrota, de desgraças, e nós não podemos desanimar. Nós precisamos saber que esse inimigo existe. Precisamos colocar a armadura de Deus. Precisamos estar com a palavra de Deus em punho, para que assim nós possamos resistir. Como Cristo resistiu, o que ele falou? Está escrito. Que nós possamos ter em mente isso, que Deus nos abençoe. E estejamos prontos para um dia estarmos no céu com Ele. Vamos orar então, irmãos. Santo Eterno Deus, como é bom virmos à igreja, Senhor, porque sabemos que aqui é o lugar onde os membros têm que estar todos unidos. Sabemos que temos, que somos diferentes, Senhor, mas cada um de nós, aprendemos que cada um de nós tem a sua utilidade como parte do corpo de Cristo. Que nós possamos, Senhor, abraçar a sua palavra, e que possamos nos revestir da armadura, de toda a armadura, Senhor, para que possamos resistir nos dias maus. Toma-nos em suas mãos. Mais uma vez pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom sábado da igreja. Chegou o momento de nós fazemos os minutos missionários. Aqueles que quiserem abrir comigo a sua Bíblia, vamos abrir lá em Eclesiastes 11, capítulo 11, versículo 1. Aqueles que estiveram ontem na vigília aqui, tá certo que foi a menor parte, a minoria da igreja, recebeu aqui muitas bênçãos, e a vigília foi uma bênção, irmão. Essa vigília que nós fizemos ontem para que nós pudéssemos nos preparar para a Semana Santa, a Semana do Calvário, E nós estamos aí nos preparando para trazer as pessoas aqui, os nossos amigos, para essa semana. E aqui em Eclesiastes 11 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O Silvio leu isso aqui, esse texto ontem, achei interessante. E lá em Isaías 55, versículo 11, diz o seguinte: assim será a palavra, aliás, versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecunde, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão, e em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então, irmãos, aqui está o convite que Deus está fazendo para cada um de nós. Vou pedir para o Tony que ele soltar agora a vinheta da Semana Santa, e nós veremos que
cada um de nós estamos envolvidos nesse trabalho. O convite de Deus, que Deus está fazendo aqui, é para todo o membro. E como nós estamos aqui na lição, né, cada um de nós temos um dom. Então, do menor ao maior. Aqueles que têm mais um dom, aqueles que têm menos, estão convidados para estar aqui sábado que vem, para que nós possamos fazer aqui uma arrancada para distribuir o convite. Vamos ouvir primeiro aqui a vinheta Semana Santa. Solidão, tristeza. Existe cura para a nossa dor? Ele tem compaixão de cada um de nós. E aqui diz que as pessoas estavam aflitas. Compaixão é o amor na prática. Você conseguir colocar-se no lugar do outro. Quem pode explicá-lo? Quem consegue medi-lo? Compaixão desconhece familiaridade. A solução está bem perto de nós. O Senhor nos levanta de todas as nossas dores, tristezas, angústias e preocupações. A compaixão de Cristo nos leva à ação. Vamos hoje então servir, espalhando amor a quem precisa. Nós podemos. Qual será a sua, a minha, a nossa reação? Experimente compaixão. Participe da Semana Santa 2016. Você quer ter compaixão das pessoas, como ali nós vimos? Então você está convidado para sábado que vem, sair na arrancada para distribuir esse convite aqui. O convite que fala mais compaixão. Então, vai ser o título da Semana Santa, né? Mais compaixão. E se você tem compaixão daquelas pessoas que estão no pecado, estão sofrendo, você não vai deixar de estar aqui no sábado para fazer essa arrancada e entregar esses convites. Para que a Semana Santa começará do dia 19 a 27. E temos também aqui um convite para os líderes do pequeno grupo. Você que é de pequeno grupo, estejam aqui às 3 horas, que vai vir do colégio 4 teologanos para ajudar nós aqui nos pequenos grupos, que era o ano passado. Então eles vão ajudar nós e com certeza vamos trabalhar junto aí, né, nessa arrancada. Então, irmãos, Deus faz o convite, né? A palavra de Deus é lançada. E se ela é lançada, não voltará vazia. Mas quem tem que lançar? Deus está chamando quem? Está chamando cada um de nós. Então, que vocês possam ter compaixão das pessoas, para participar, né? Para que elas possam participar da Semana Santa juntos conosco aqui, trazendo elas aqui. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, saber se tem alguma visita à nossa igreja que não é adventista. Gostaria de dar um brinde para essa pessoa. Tem alguém que não é adventista? Por favor, gostaria de chamar aqui o diácono, entregar para o nosso amigo ali. É um belo DVD do pastor Rabelo e um belo livro, né, A Grande Esperança. Seja bem-vindo. Qual é o seu nome? Oi? Leandro, Deus abençoe. Seja bem-vindo, viu, Leandro? Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar para que nós possamos fazer a nossa parte, para que a Semana Santa não seja a Semana Santa, mais uma Semana Santa, e não seja para nós, para os membros da igreja, mas que seja para as pessoas que Cristo teve compaixão e fora morreu, para que nós possamos ter compaixão delas e trazer elas aqui no próximo dia 19, para elas também participar dessa semana conosco. Que Deus abençoe para isso. Bom sábado. Bom, este momento foi preparado para os aniversariantes, um momento muito especial. Então, conforme eu for chamando os nomes, que essas pessoas venham até a frente. Bom, os aniversariantes são do mês de fevereiro e uma do mês de março, porque já foi no dia 1, então a gente também estará chamando. E recapitulando, o da Neuci, que foi no dia 30 de janeiro, ela não esteve presente, mas também foi um dos aniversariantes. Bom, então eu gostaria de chamar a Laurinda Batista. Ela está presente? Não? Sandra de Lima. Não, também? Está? Tem como chamar ela? Alguém, se puder? Angelina Gomes. Não?
Mariana Conceição, Maria Gessania Ferreira, também não. Maria Leite, está lá fora. Se alguém puder chamá-los para a gente, por favor. Luiz Antônio Vicente, também não. Bom, e o 1º de março, que foi Ivonete Bueno, que eu acho também que ela não está. A Sandra. Tá? Sandra. Tá. Então, neste momento, gostaria que vocês viessem desse lado, por favor. No caso, só a Maria, né, por enquanto. Que Deus abençoe. Por mais um ano de vida e saúde, você também. E vamos esperar só a Sandra vir, que eu acho que ela já está vindo. E neste momento a Thalita vai vir aqui na frente. Enquanto a Sandra vem, ela vai fazer uma mensagem especial para vocês, tá? Em dedicação a mais um ano de vida de vocês. Só mais um momentinho. Chegou a nossa aniversariante. A Laura também. Não quero ser tão humano, Jesus. Eu quero me entregar a Ti. Alivia o meu sofrer, vontades vãs, tanto querer. Não quero ser tão instável, Senhor. Eu quero me entregar a Ti, pois Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Pois Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Me desprender de tudo aqui, viver somente para Ti, e nada que existe me fará sentir o vazio da escuridão que atormenta o meu coração. Pois Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Pois Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Andar sobre as nuvens, olhar para Ti, sentir a alegria da Tua presença fluir. É o Teu coração em mim e a Tua presença. Pois Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Pois Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Sobre as nuvens, olhar para Ti, sentir a alegria da Tua presença fluir. É o Teu coração em mim e a Tua presença. Pois Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Pois Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve.
Pois teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Que a cada manhã, vocês, todos nós, possamos decidir ser menos humanos, menos instáveis e nos entregar ao Senhor. Entregar nossos planos, nossas aflições, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Amém? Levantamos para falar com o nosso Deus. Querido bom Deus, estamos gratos, Senhor, por mais uma escola sabatina, onde podemos passarmos junto com os irmãos, aprendendo mais a Tua palavra. Abençoe, Senhor, a cada família aqui representada, o culto divino, que nós podemos sair daqui, Senhor, cheio do Seu Santo Espírito. Abençoe a cada aniversariante e obrigado por mais um ano que nos deste, Senhor. Nós agradecemos no doce e amado nome de Jesus. Amém.